Vamos conhecer um pouco da história de Lindolfo e Regina. Lindolfo, filho de Martiniano e Euflosina. Dô era assim que sua mãe o chamava. É o caçula de 6 filhos: Servino, João, Deli, Jovino, Antônio e Lindolfo. Moravam em Água Branca, distrito que pertencia a Malhado de Pedra, no estado da Bahia. Eram muito pobres, não tinham emprego, não tinham INSS e seu pai não ligava para eles. Quando Dô era do tamanho de um cachorro deitado, não tinham nada, não conheciam e não tinham nenhum brinquedo. Então, pegou umas madeiras e inventou de fazer um carrinho. Brincava de buscar lenha no mato e levava para sua mãe cozinhar no fogão a lenha. Teve uma época que vieram de trem para São Paulo e quando voltaram para a Bahia, ele pegou catapora muito forte. Mal conseguia colocar roupa. Então, colocou a combinação de sua mãe. Seus irmãos riram muito e lhe colocaram um apelido. Aos 13 anos, seu pai foi embora. Passando por muitas dificuldades, a mãe resolveu pedir ajuda e foram morar com os avós, vô Aprígio, na fazenda Manta. Não tinham nada para levar, talvez meia dúzia de ovelhas, e a caminho para Manta, 2 carneiros fugiram, chegando lá somente com as ovelhas. Chegaram e se acomodaram num galpão, uma casa de roda, onde se fiava lã, e aí ficaram um pouco mais tranquilos. Ainda assim, saíam para conseguir alimento no sol quente, descalços, cansados. Quando conseguiam um punhado de farinha, ficavam contentes. Esse pouco era dividido por todos eles. Naquele momento, era um verdadeiro banquete. Quando os irmãos Deli, Antônio e Jovino vieram para São Paulo, Lindolfo ficou sozinho ali com a sua mãe. Naquela época, mulher era muito discriminada, até pelos próprios familiares, ainda mais sozinha, com filhos. Para conseguir algum sustento, ela fiava para algumas amigas na roda. Recebia como pagamento o que podiam dar: feijão, café, farinha, toucinho. Em 50, vieram de Pau de Arara até a cidade de Monte Azul, Minas Gerais. De lá, pegaram um trem até a hospedaria da Migração, no Brás, onde hoje é o Museu da Imigração. Ficaram por lá 2 noites. Foram para Tucuruvi, distrito próximo a Lucélia, no interior de São Paulo, já tendo uma casa para morarem. Sua mãe não estava bem e pediu para voltar para a Bahia. Sempre muito doente, lá não havia médico, remédio, então o tratamento era à base de ervas e raízes. Euflosina faleceu em 55. O caixão foi feito no quintal da casa mesmo e forraram com um pano roxo. Levaram o caixão a pé até um terreno, era costume daquela época. Em sua cova nasceu uma árvore lindíssima e enorme. Até hoje existe e é esplendorosa. Dô ficou quase 3 anos sozinho. Ele mesmo tinha que fazer sua comida, daquele jeito. Muitas vezes, quem o ajudava era a tia Olaia. Ela sempre fazia algo para ele se alimentar. Voltava para Manta e ficava ali, sozinho com Deus. Em 58, Deli pediu para que ele viesse para São Paulo. Chegando aqui, começou a trabalhar como soldador. Estava no céu, tinha trabalho, onde ficar e comer. Depois de 2 ou 3 anos de trabalho, pediu férias e voltou para a Bahia, visitar seu irmão Jovino, já casado com Geni. Os 2 sugeriram que ele se casasse com Regina. Detalhe, eles nem se conheciam direito e nem chegaram a namorar. Sem saber o que fazer, Lindolfo voltou para São Paulo, ficando de dar a resposta depois. Regina,
filha de Clementino e Clemência. Regi, caçula, é assim chamada até hoje por seus irmãos. Clementino não brincou em serviço. Ela é a mais nova de 10 filhos do primeiro casamento. Anésia, Marcelino, Maria, Manuel, Laura, Ermelinda, Geni, Minervina, Dudu e Regina. As famílias de Lindolfo e Regina se conheciam. Flor os ajudava em algumas atividades e serviços. Uma vez, Lindolfo chegou lá na casa grande e sua mãe pediu para que Caçula buscasse algo na despensa. Quando sua mãe morreu, Regina era ainda criança. Ficava em casa e seus irmãos mais velhos, alguns já eram casados, tinham suas vidas e tarefas. Seu pai era bom, legal, sossegado e quieto. Ele cuidava da terra. Depois de um tempo, se casou com a mãe Maria. Ela era muito bonita. Regina sempre foi muito quietinha e prestativa. Desse novo casamento vieram os irmãos Domingos, José, Antônio, Martiniano, Ana, João, Isabel, Inês, Terezinha e Ailton. Seu passatempo de criança era cuidar e brincar com os irmãozinhos mais novos. Aprendeu a costurar ainda menina. Caçula também não tinha brinquedos, então fazia suas bonecas de pano e seus vestidos, e como aqueles vestidos faziam sucesso. Aprendeu também a cozinhar antes dos 10 anos. Ela fazia tudo numa casa. Cozinhava no fogão a lenha, fazia a renda, cuidava da casa, bordava. Era muito prendada. Seu pai foi trabalhar na roça de café na cidade de Pereira Barreto. Depois, voltaram todos para a Bahia. Regina cresceu, ficou moça. Geni já havia se casado com Jovino e eles começaram a fazer o papel de cupidos. O pretendido noivo, em São Paulo, não tinha com quem se aconselhar. Pensava e decidiu escrever-lhe cartas. Num belo dia, Regina recebeu uma carta dizendo que Lindolfo iria em junho para fazerem o acerto, e nesse envelope havia uma aliança. Ninguém acreditava que ele mantivesse a palavra. No período estipulado, Lindolfo chegou, e dias depois, 10 de julho de 1962, se casaram. No dia seguinte, já estavam marcando a viagem de volta. 12 dias depois do casório, voltaram para São Paulo. Começou aí a formação dessa família. Aqui, Lindolfo já tinha uma casinha na Vila Medeiros, cômodo e cozinha, só precisou trocar a cama. Passado um tempo, nasceu a Sueli. Opa, agora estava ficando no jeito. Ele já não estava mais gostando do serviço e pediu para ser mandado embora. Sorte que não pagava aluguel. Deixou suas meninas aqui e foi para o Paraná, Pérola. Chegando lá, viu umas terras e se interessou. Regina, Lindolfo e Sueli foram para lá e compraram um sítiozinho. Começou a trabalhar nele e percebeu que não era bom negócio. Veio a NET e as coisas foram ficando apertadas. Voltou para São Paulo, sozinho, em busca de novas oportunidades. Chegando aqui, conseguiu emprego na Massari, também de soldador. Precisava ir buscá-las, mas não havia telefone, somente telegrama ou carta. Então, conseguiu fazer contato com Regina pela rádio José Rosa da Silva, o que era bem comum naquela época. Aos domingos, ia na Rádio Nacional, anunciava e mandava seu recado. Combinaram de voltar para São Paulo. Foi buscar as 3, deixando a terra à venda. Quando aqui chegaram, a casa havia sido vendida. Alugaram um cômodo, continuaram as economias e conseguiram comprar o terreno na Vila Constança, no mesmo ano. Trabalhava durante o dia e à noite ia construindo sua casa, sozinho. Parecia o conto A Onça e o Bode.
foram se estabilizando e construindo o lar, sempre com muito trabalho, fé, humildade, simplicidade, amor e esperança. Nasceram a Terezinha e 2 anos depois o Paulo, e se não fechassem a fábrica, viriam outros. Dona Zefa já morava ali com sua família, se tornaram vizinhos, compadres e amigos até hoje. E ali, naquele pedacinho de chão, construíram uma casa, uma família, um lar. Viveram e vivem muitos sonhos, histórias, momentos de alegrias e outros nem tanto, sucessos, dificuldades, vitórias, acertos e erros, procurando acolher a todos que ali chegavam e chegam com o mais puro carinho. 80 anos de idade que hoje comemoram com todos vocês, irmãos, sobrinhos, primos e amigos queridos que não poderiam faltar num momento tão especial quanto o de hoje. 56 de matrimônio, uma vida. Lindolfo e Regina. Desses 4 filhos: Sueli, Ivanete, Terezinha e Paulo. E vieram os netos, 9 ao todo: Luiz Carlos, Cíntia Regina, Alan William, Marco Aurélio, Marjorie, Nicolas, Lucas, Carolina e Ariel.